Hoje vamos falar sobre um tema que mexe com muita gente, que são as exposições nas redes sociais. Mas eu não vou falar sobre algoritmo, estratégia de marketing, nada disso. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa psique. Por que algumas pessoas se expõem naturalmente e outras têm pavor? E o mais importante, como saber se essa sua escolha vem de um lugar saudável ou de uma ferida ainda não curada? Então pega seu chá, ou seu café, ou sua água, se acomoda, porque hoje vamos ter uma conversa sobre algo que pode mudar completamente a sua relação com as redes sociais, que é algo que aconteceu comigo e é algo que acontece com muitos clientes que chegam até a mim. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Descruza as Pernas, Menina. Eu sou Dana Piuga, sou terapeuta e mentora de relacionamento, pós-graduada em neurociências e apaixonada por pesquisar a mente e o comportamento dos homens e das mulheres. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que está mexendo com muita gente, eu não sei se está mexendo com você, mas comigo mexe muito, que é essa exposição nas redes sociais. Bom, deixa eu começar contando um pouquinho da minha história, porque ela explica muito sobre esse meu relacionamento com a exposição. Hoje eu apareço muito mais do que eu aparecia nas redes sociais. Hoje eu tenho esse podcast aqui, que eu faço tanto vídeo como também gravo os áudios. Enfim, eu cresci numa família, eu cresci junto com uma prima minha muito próxima. Nós tínhamos 12 horas de diferença. E eu lembro que meu avô colocou a gente para estudar no mesmo colégio. E então era o uniforme parecido, a lancheira parecida, a roupa parecida, tudo igual. E eu era 12 horas mais velha do que ela. Enfim, só que eu lembro que a gente começou a ir pra escola muito novinha, com uns 5 aninhos, e nós começamos a ser alfabetizadas. E sempre a minha prima, ela conseguia aprender. Hoje a gente ia aprender ba, be, bi, bobu. Hoje minha prima aprendia e amanhã eu aprendi, era surreal. Hoje ela conseguia entender todas as letras e eu só no outro dia. E assim eu cresci a minha vida inteira. Depois fui para análise, fazer terapia, fui ver alguns comportamentos e eu lembro que eu sempre escutei da minha mãe falando assim: tira 5 para passar. Quando tinha reuniões da família ou com os amigos e alguém falava assim, ai, meu filho passou de ano direto, eu sempre escutava minha mãe falando, ah, Jordana é burra, essa daí não passa. Eu falo para ela que ela tem que tirar pelo menos 5 para passar. Enfim, esses comandos fizeram com que eu seguisse. A gente vai seguindo aquilo que os nossos pais vão falando. Então, eu era uma criança que eu buscava constantemente tirar 5. E eu lembro que minha mãe, ela queria que eu decorasse, então ela criava todos, ela sentava para estudar comigo. Óbvio que naquele momento ela achava que ela estava fazendo a melhor coisa para mim. Ela não sabia que ela estava me destruindo, ela estava destruindo a minha personalidade, ela estava me destruindo como ser humano. Então ela fazia todas as perguntas e ela queria que eu decorasse. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de decorar até hoje. Eu tenho que sentir e fazer. Então o que eu fazia? Como eu não conseguia decorar todas as perguntas, eu decorava uma parte do livro, porque da hora que o professor perguntasse algo ali do que eu estudei e eu não soubesse responder, eu pegava tudo. Se ele perguntasse quem descobriu o Brasil, ou se ele fizesse uma pergunta mais reflexiva, eu ia pegar tudo que eu tinha estudado sobre o que eu decorei e eu podia falar assim, bom, eu não sei muito a fundo quem descobriu o Brasil, mas eu vou contar aqui sobre Dom Pedro I. Enfim, eu fazia uma gororoba ali, que o professor entendia assim, calma aí, ela não respondeu o que eu perguntei, mas ela tá respondendo algo que tá ali no livro. E assim, eu passei de ano tirando 5 anos. Eu achava que realmente eu era burra. Depois eu fui fazer alguns testes, pesquisando com alguns analistas. Ele falava que era uma forma inteligente de sobrevivência, porque eu não sabia decorar. E eu cresci nessa questão do primeiro a minha prima, depois eu. Primeiro a minha prima aprende a escrever e ler, depois eu. Primeiro a minha prima passa de ano, depois eu. Eu cresci assim. Enfim, daí a minha prima mudou pro interior, a gente continuou em São Paulo. Eu comecei a virar ali, né, adolescente, 12, 13 anos. Eu sempre fui magra, mas eu sempre tive cintura. Eu desenvolvi meu corpo muito rápido. Daí começou o bullying, porque era sobre o meu corpo. As meninas da rua falavam que eu tinha bunda grande. Comecei a me esconder.
E o que eu quero trazer de reflexão aqui, porque a gente vai falar sobre as redes sociais. Então, eu tinha 2 caminhos, que era, eu não posso ser inteligente mais do que ninguém, porque minha mãe sempre falou que eu tinha que pelo menos tirar 5, e quando tinha as reuniões ela falava que eu era burra, porque eu não sabia decorar, então eu não podia ser inteligente. E depois, quando eu comecei a ser adolescente, as meninas na rua me xingavam, porque eu tinha bunda, então me chamavam de tanajura. Então, eu tinha 2 problemas aqui. Ser inteligente e ter corpo de mulher. Então, eu tinha que ser burra e eu tinha que esconder meu corpo. E isso criou em mim um medo profundo de ser vista. Então, não ser vista, na verdade, era como eu não vou ser julgada, eu não vou ser comparada, eu não vou ser diminuída. E por muitos anos eu evitei. Eu até estava conversando essa semana com meu parceiro que na época do Orkut, a foto do meu Orkut era um kiwi e eu colocava o nome de kiwi. E depois eu tava refletindo, eu falei, por que eu fazia isso? Porque, na verdade, eu não queria ser comparada, eu não queria ser julgada, eu não queria ser diminuída. Então, depois, quando veio o Instagram, o Facebook, o Instagram, quando eu postava, eu ficava ansiosa. E eu ficava ali, né? Aquela reação. Ai, quem vai curtir? Se eu colocasse uma foto e passou 10 minutos e eu não tinha curtida, eu já ia imediatamente apagar aquela foto. Eu ia imediatamente apagar aqueles stories. E assim foi virando sabe aquele medo disfarçado numa pessoa reservada? Eu comecei a ser essa pessoa. Eu vou ficar mais reservada. Eu não vou mostrar minha vida nas redes sociais, eu não vou mostrar meus relacionamentos. Até que veio um despertar. Quando eu comecei a atender os meus clientes, eu moro aqui, se você não ouviu outros episódios, eu moro em Sydney, na Austrália, há quase 10 anos, e 6 anos eu comecei a trabalhar com terapia. E dentro das terapias, eu comecei a atender de homens e mulheres. E as mulheres que eu atendo aqui na Austrália são brasileiras lindíssimas. Mas quando eu falo de linda, não tô falando, são mulheres... São aquelas meninas, elas são modelos, tem muitas que são modelo, influencers. São meninas lindíssimas. Eu atendo aquelas mulheres que você olha e fala assim, meu Deus, quanta beleza. Beleza natural mesmo, não é nada forçado. Porém, o que me assustou foi que essas meninas também tinham essas questões de postar ou não postar, de ser vista ou não ser vista, baixa autoestima. Então, para mim, não fazia muito sentido mulheres tão perfeitas, lindas e inteligentes também terem essa baixa autoestima. E eu comecei a estudar profundamente. Como eu disse no início, eu sou uma pesquisadora da mente dos homens, das mulheres. Então, além de eu trabalhar com essas terapias alternativas, eu gosto de ver a espiritualidade, mas eu gosto de ver o comportamento e da onde que vem esse comportamento. Então, eu vou trazer uma explicação aqui da nossa ancestralidade. Por que esse medo da exposição, ele não é frescura moderna, não. Ele já vem de uma herança evolutiva de milhões de anos. Mas antes de eu aprofundar na parte mais espiritual, da terapia também, eu preciso explicar sobre a nossa evolução da espécie. Então, o nosso medo de exposição, ele não é frescura moderna, é uma herança evolutiva de milhões de anos. No livro dos Sapiens, ele até explica que, como humanos, nós somos altamente sociais. Como indivíduo, né? A gente tenta pertencer a uma rede de multicamadas, não importa. A gente quer se conectar com grupos distintos. Isso não é acidental. Isso vem de milhões de anos. Desde que existimos como Homo sapiens, a nossa sobrevivência, ela dependia exclusivamente de um grupo. Tem alguns episódios que eu falo sobre até o trend do morango, eu falo sobre traição. Eu sempre trago esse aspecto pra gente ver que não é frescura, que não é bobeira. Imagina só. Há 50 mil anos atrás, se os nossos ancestrais fizessem algo que desagradasse o bando, ele era expulso da caverna. E o que isso significava? Morte. Qualquer movimento era um risco fatal. Então, o nosso cérebro aprendeu que rejeição social significa morte, morte literal. Então, o nosso cérebro, os nossos ancestrais estavam ali na caverna, tomou alguma atitude, não foi aceito, vai ficar fora do bando. Ficou fora do bando, pode vir um tigre, pode vir um mamute, pode vir qualquer espécie aqui, que era muito mais forte do que o homem, então significava morte. Então, o que acontece? Os indivíduos que reconheciam, nossos ancestrais que reconheciam uma ameaça, eles viviam mais. Então, eles iam deixar mais descendentes. E é por isso que hoje, quando você vai postar uma foto,
Muitas vezes você fica naquela espera, também tem a questão da dopamina, né? Você fica esperando o like, você fica com aquele frio na barriga, será que vão aceitar? Será que não vai aceitar? Isso não é paranoia, é o seu cérebro ancestral gritando: cuidado. E se te rejeitarem, você vai para fora da caverna. Ir para fora da caverna significa morte. E seu corpo ele reage como se fosse. Por isso que tem comportamentos que a gente não consegue identificar. Trazendo a psicologia, a neurociências por detrás das redes sociais, então vamos trazer uma visão de Freud. O Freud, ele explica o id, o ego e o superego. O que seria isso? Imagina que dentro da sua cabeça tem um apartamento com 3 pessoas que nunca se dão bem. O id é aquela amiga que bebeu 2 taças de vinho e já quer mandar mensagem pro ex. Ela não tem filtro nenhum, ela tirou foto, ela já tá postando, ela não tá nem aí, porque os outros vão pensar. O superego já é aquela amiga mais chata. Ai, você vai postar isso? Não vai, né? O que vão pensar de você? Nossa, se a sua mãe vê isso. E o ego é você ali no meio do campo tentando mediar. Calma, gente. Vamos resolver isso. Não precisa brigar. Não precisa mandar mensagem agora. Também não precisa deixar de postar. Então, o id nas redes sociais é aquela nossa criança de 5 anos que pegou o celular, acabou de tirar uma foto, ela já quer postar. Ela já quer receber like, ela já quer receber comentários, curtida, coraçãozinho. Ela é a nossa criança de 5 anos ali. Olha, eu aqui. Você me ama, me valida. O superego nas redes sociais, imagina que é a nossa avó interna, de chinelinho, de óculos, ali, prontinha para trazer alguns argumentos que vai te impedir. É aquela que vive mais sobre o mundo externo. Então ela já fica assim: olha essa foto. Tá se expondo demais, não acha? O que as pessoas da família vão pensar? Não vai mostrar isso. Mulher não se comporta assim. Mulher não posta foto de biquíni. Você já postou hoje, não precisa postar de novo. O que vão pensar? O que os vizinhos vão falar? Então é aquela voz que te faz deletar aquele post que você acabou de postar e não recebeu nenhuma curtida. Porém, o pobre do nosso ego, que a gente sempre reclama, ele fica ali, no meio do campo, tentando mediar essa briga. Ele fica tentando negociar com o id. Você pode postar, mas vamos escolher uma foto melhor? Calma, superego, calma aí. Não fica tentando se preocupar tanto com a sociedade, com o que as pessoas estão dizendo. Vamos criar uma estratégia aqui? A gente pode postar, mas não precisa ser agora. E tá tudo bem se postar agora, porque em 24 horas vai desaparecer. Ele fica nessa questão de eu preciso negociar para que eu não deixe de postar e também para que não seja algo imediato, para que tenha um equilíbrio. Eu tenho 2 Instagram, pessoal e profissional. No início, quando eu comecei a postar no meu profissional, eu sempre postei coisas relacionadas ao meu trabalho. E no meu pessoal, eu postava sobre a minha vida. Hoje já mudou um pouco, eu já posto até mais no meu profissional sobre a minha vida, porque eu entendi essa questão de humanizar mesmo as redes sociais. Só que o que acontece? Quando eu postava no meu pessoal, eu ficava sempre me questionando: ai meu Deus, será que essa foto tá legal? Será que não está? E uma vez eu, nesse meu conflito, perguntando pro meu parceiro, ele me questionou: tanto medo você ficar perguntando se deve ou não postar. O que vai acontecer se você postar? E naquela hora me trouxe uma reflexão. Eu falei, gente, não vai acontecer nada. E eu não entendia sobre que era um medo ancestral. Era um comportamento que eu já trazia dentro da minha família, que eu já trazia dentro da minha adolescência. E que aquilo, o meu cérebro ancestral, o meu DNA, estava gritando que era perigo. Você vai ser rejeitada. E por que procuramos tanta validação externa? Porque por milhões de anos a aprovação do grupo era questão de vida ou morte. Quando você posta aquela foto, fica esperando o like ansiosamente, é somente o seu cérebro ancestral checando. Ainda sou aceita pelo bando? Eu estou segura aqui? É isso, é literalmente uma questão de sobrevivência emocional. Muitas vezes, quem tem pavor total da exposição, na verdade, tem um desejo profundo de ser vista. Mas esse desejo ele foi tão ferido que criou um comportamento oposto, invisibilidade total.
Então, o postar ou não postar vai muito sobre o que eu vivi, o que eu experienciei, como foi a minha infância, como foi minha adolescência. Hoje, como que eu posso, como que eu vejo postar ou não postar? Como eu olho para os meus amigos quando eles postam? Como eu me sinto quando eu posto algo? Esses dias, então, eu tava conversando com uma amiga que ela se divorciou e foi morar num apartamento junto com o filho dela. E ela falou que esse prédio que ela mora, na hora que as pessoas passam, a sala, as pessoas conseguem ver dentro do apartamento dela. Como esse apartamento dela é diferente dos outros, porque tem alguma estrutura diferente, que é mais bonito, as pessoas passavam olhando. E logo depois, alguns eletrodomésticos da casa dela quebrou. E eu tava conversando com ela que quando eu mudei para esse apartamento que eu vivo hoje, também começou a quebrar a minha secadora, ela queimou, o meu chuveiro, o banheiro, ele entupiu, e aqui é um prédio novo, e aconteceu tudo aquilo. Eu lembrei que uma vez eu estava na Opera House, e daí eu vi uma mulher num dos prédios que ficam lá na frente, meditando, era numa quarta-feira, ela meditando, olhando pro mar. E eu olhei pro meu parceiro e falei, é isso que eu quero da minha vida. Numa quarta-feira, estar meditando, olhando pra frente do mar. Passou 2 meses, a gente conseguiu esse apartamento. E um dia eu tava aqui sentada meditando, antes de começar os atendimentos, eu lembrei disso, me trouxe a consciência. Eu falei, caramba, cuidado com o que você pede pro universo, que realmente ele te entrega. E eu fiz um vídeo e escrevi um texto falando sobre a importância de você se comunicar aquilo que você deseja, que as coisas acontecem. Daí eu contei, escrevi num texto, né, um depoimento do que tinha acontecido comigo, justamente para empoderar as pessoas a continuarem pedindo as coisas para o universo e acreditarem. E pela primeira vez eu postei esse vídeo no meu pessoal também. Eu postei no meu profissional, mas eu também postei no meu pessoal. E muitas pessoas no meu pessoal falou: "Nossa, que legal, que paisagem, que lindo". E no outro dia queimou a minha secadora, meu chuveiro quebrou, o ralo do banheiro começou a entupir, não dava pra tomar banho em 2 minutos que a água já ia pro meu quarto. Na hora eu tirei esse vídeo do meu Instagram pessoal. E eu fiquei muito chateada, que eu falei assim, gente, quem tem inveja? Por que inveja? E daí eu estava conversando com essa minha amiga sobre essas reflexões, que o quanto o campo de energia, quando ele não está protegido, preparado, o quanto isso pode impactar dentro da nossa vida. Porém, também veio uma reflexão que eu sempre trago. A inveja do outro não pode ser maior do que os nossos sonhos, que as nossas batalhas, que as nossas conquistas. Eu não posso deixar o outro confortável para eu ficar desconfortável. Então, quando eu coloco um vídeo ali meu, contando de algo que eu conquistei, que eu estava muito feliz, eu estava muito confortável. E teve pessoas que ficaram desconfortáveis. E automaticamente eu não tinha me protegido espiritualmente, acabou afetando na minha casa. Na verdade, eu tinha me protegido espiritualmente, porque muitas vezes, para quem acredita, eu sempre acredito, se você não tá protegido espiritualmente, acaba afetando seu corpo, como doenças, acidentes, enfim, várias questões. Mas isso é um assunto mais profundo. Quando você está protegida, pega na sua casa. Minha mãe sempre fala, derruba um objeto dentro de casa, ela fala, agradece porque é carga energética que é pegar no seu corpo e passou para aquele material. Por isso que eu trabalho muito com os cristais, justamente para liberar essa carga energética do corpo, a importância de colocar os pés na areia, abraçar uma árvore, justamente para fazer essa troca de energia. E também, né, receber um healing, alinhar os chakras, receber um reiki, de fazer essa troca de energia para que ela não fique no nosso corpo. Inveja existe, isso a gente sabe. Olho gordo existe. E quando você brilha, você pode sim despertar isso em algumas pessoas, uma inveja, algo. E por mais que a gente possa falar, é sobre o outro, não se preocupa, acaba abalando. Eu não sei vocês, mas a inveja, quando eu posto algo que é contribuição ou que é uma comemoração na minha vida e eu vejo que pessoas que conhecem a minha história não veem os meus stories, não falam nada, não dão like, eu confesso, eu fico muito chateada. Não por pessoas que eu não tenho conexão, mas pessoas que eu tenho conexão, eu fico muito chateada. A gente sim precisa
tá cuidando do nosso campo espiritual. É uma coisa que eu trago muito dentro das minhas sessões de terapia, trazer essa limpeza, essa blindagem. Mas a gente não pode deixar de postar ou de comemorar algo porque o outro não está feliz. A gente tem que sair daquele lugar do eu fico desconfortável para deixar o outro confortável. Não, tem que ser o contrário. Que ele fique desconfortável, que ele levanta. Porque uma reflexão que eu trago, eu faço essa reflexão sempre assim. Quando eu posto algo e o outro sente a inveja, nada mais é que o outro querendo dizer, eu não consigo, eu não tenho força para levantar daqui, porque eu tenho muitas feridas emocionais. Por eu não ter força, eu quero que você não levante também, porque se você levantou, eu vou ter que olhar para esse lugar, eu vou ter que fazer uma terapia, eu vou ter que olhar para as minhas relações, eu vou ter que olhar para os meus pais, eu vou ter que olhar para alguns comportamentos. Então, é melhor que você deixe aquela pessoa desconfortável, porque imagina, você vai postar algo que você conquistou. Aquela pessoa vai ficar com muita inveja, ela vai ficar completamente desconfortável. O que você está fazendo? Você está mostrando para você mesmo que você conquistou, você está aplaudindo, você está comemorando, mas você está fazendo com que aquele outro levanta. Ajudando aquela pessoa sem você saber, porque aquela pessoa vai ter que levantar e ela vai ter que olhar para a vida dela e pensar: por que eu tô com raiva? Óbvio que não é todo mundo que tem consciência. É muito melhor essa pessoa olhar pra você, ficar com raiva, chamar uma outra pessoa pra virar aliado dela e falar assim: nossa, você viu a fulana fazendo esses vídeos, achando que ela é blogueira agora? Nossa, você viu que ela fez essa transição? Quero ver até quando vai durar. Tem muito dessas coisas, né? Todo mundo já fez. Eu já estive nesse lugar de inveja por muitas feridas emocionais. Hoje eu estou no outro lugar, porque sim, eu passei por um processo muito profundo de autoconhecimento. Faço terapia, sou terapeuta, leio e observo cada comportamento, a cada foto que eu vou postar, a cada vídeo. Eu fico me policiando, eu fico me observando para ver qual foi minha reação. Eu observo muito. Eu já tive vontade de fechar o meu Instagram pessoal, mas ele traz uma base muito de quem é a Jordana na raiz, então tem muita, no meu profissional hoje, eu como terapeuta, a Dana Piuga como empresa, eu já consegui olhar para essa ferida de uma forma muito mais profunda, já consigo lidar melhor, óbvio que ainda precisa lapidar algumas coisas, mas eu como Jordana, mulher, uma pessoa que foi ferida desde a infância e na adolescência, eu ainda tenho algumas questões, então a pessoa física ainda tem algumas questões. O meu lado profissional, eu já consegui lidar. No entanto, que eu faço fazendo o podcast colocando os meus pensamentos, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu quero transformar, o que dói. Esse podcast é o meu lado mais vulnerável. Se você ouvir quase todos os episódios, eu conto muito sobre o que eu passei, sobre como eu transformei. Eu não tenho dificuldade nenhuma. No entanto, que meu mapa astral fala muito. Mapa, minha numerologia sempre fala que eu transformo outras pessoas a partir da minha transformação. Então, por que eu vou deixar outras pessoas confortáveis, não mostrar tudo que eu passei, tudo que eu conquistei, para eu ficar desconfortável e ela ficar confortável? Mas vamos para uma forma mais prática, de proteção energética mesmo. Primeira coisa, precisa lembrar: a inveja, ela é uma ferida. Então, ela é uma ferida emocional. Aquela pessoa, ela tem uma carga de muita dor. Por isso que ela não vai te aplaudir. Todas as vezes que ela te vê em movimentação e ela não te aplaudir, não der um like, ou não vir te dar os parabéns, quanta dor tem ali naquela vida, né? Naquele ser, naquela alma. Porque pessoas felizes, elas vão celebrar o sucesso alheio, não tem jeito, ela vai celebrar junto com você. Mas a inveja é sobre quem sente, então sempre vai ser sobre a outra pessoa. O mais importante, eu sempre falo para os meus clientes, e você pode fazer isso, tem uma proteção energética, espiritual, que ela é simples, prática. Visualize sempre, quando você vai postar algo, quando você vai experienciar algo, sempre visualize você entrando numa bolha de proteção, sinta qual é a cor daquele momento, e depois até vá pesquisar o que é aquela cor, ela tá refletindo naquele momento. De repente você colocou uma cor rosa, então aquele momento tá pedindo mais amor, mais compaixão. De repente uma luz lilás, então aquele momento tá pedindo mais para você olhar para sua intuição, para você olhar mais para os seus pensamentos, para o seu julgamento. Mas sempre visualize você se colocando numa bolha de proteção, enviando muito amor, para que quando a inveja chegar,
devolva amor. Eu sei que às vezes a gente fica com raiva daquela pessoa, mas não tem jeito. Não é ser gratiluz, tô te enviando amor. Mas proteja o seu campo. Se você tá protegida de amor, ela vai receber amor. Outra coisa, não leia comentários quando você for postar, se você é uma pessoa muito sensível. Sempre tenha o seu círculo de apoio, o seu grupo, aquele apoio genuíno que vai te encorajar, vai falar, faz seu podcast, faz seu vídeo, posta as suas ideias. Ficou com vontade de não postar, tá tudo bem também, mas não deixa de postar, porque às vezes o não postar é só uma proteção. Tem até uma cliente minha que ela sempre postava, ela falou, Dani, eu postava, eu ia lá e apagava, eu postava. E a gente foi fazer um trabalho interno, foi fazer radiografia da alma, foi ver algumas questões na vida dela. O que aconteceu? Essa menina, ela sofria bullying de forma sutil, não era um bullying que, sabe aquele bullying que você vê, que você sabe? Não, era uma forma um pouco sutil. Quando ela ia fazer um movimento de sucesso, ou pegar um sponsor, ou fazer uma transição de carreira, ou começar um relacionamento, ela ia para essa rejeição social. Ela mesma tirava as pessoas da vida dela. Quando ela foi olhar para esse lugar, ela via que ela tinha medo de brilhar, porque brilhar significava ser rejeitada. Trabalhando nisso, a gente foi em busca dessa escolha saudável, que é uma escolha consciente, independente se o outro vai gostar ou não. E hoje, agora ela posta naturalmente algumas coisas, um processo. E quando eu comecei, que ela foi a minha primeira cliente que realmente trouxe essa questão de redes sociais. Essa ela veio, eu tenho muita vergonha, eu quero postar, eu queria fazer um vlog, eu queria mostrar minha transição, eu quero mostrar como é minha vida aqui na Austrália, mas eu não posto nada. Trabalhando essas questões, o que é? Ela tinha um vício de validação externa. Era o medo de postar e não ser aceita. E como trazer esse equilíbrio para as redes sociais? Não é sobre postar ou não postar, mas sim ter uma intenção, tenha uma intenção clara. Por que eu estou postando? Eu tô falando isso para as pessoas que têm problema com as redes sociais. Se você não tem problema, você vai continuar postando, normal, tranquilo. Estou falando isso para quem tem essa dependência emocional. Então, ela posta, mas depois ela fica mal. Isso também é um reflexo da sua vida. Então, olha para sua autenticidade, veja se você está sendo verdadeira com você. Coloca limites saudáveis. O que eu quero postar? Não tem nada de errado você postar, porque você se sentiu bonita e você está em busca de um like, desde que você seja sincera com você. Mas antes de você postar, eu quero deixar algumas perguntas aqui de reflexão, para você refletir. Quando você vê alguém brilhando nas redes sociais, o que você sente genuinamente? Quando você vê alguém, uma amiga postando, quando ela posta um vlog da vida dela, ou ela posta algo profissional, ou uma foto de viagem, ou uma foto que ela coloca filtro, enfim. Eu quero que você reflita como você sente genuinamente. Se você não se expõe, é por uma escolha feliz ou é por medo? Não vá para um lugar de autodefesa. Seja sincero. Eu não me exponho porque eu sinto medo ou porque eu fico esperando o like de uma certa pessoa. Que memória você tem de ser exposta de forma inadequada? Procura aquela memória. Ali vai estar a raiz da questão. Ao encontrar a raiz, você vai ressignificar. É contar uma nova história. Isso era um outro momento. Agora eu vou ressignificar. E mais importante seu bem-estar, ele depende dessa validação online? Observa para sua infância, como que era ser vista na sua família? Eu tinha essa questão da competição com a minha prima. Então, durante muito tempo, eu fui em busca de primas, né? Eu ia em busca de meninas que se tornavam minha prima para eu me sentir mais burra. E depois era a questão de não vou mostrar o meu corpo. Eu comecei a mostrar há pouco tempo atrás fotos minhas quando eu tô treinando, que eu tô vendo algum resultado no meu corpo. Porque antes eu nem fazia isso, porque era como eu ia deixar a outra pessoa desconfortável. Você foi comparada constantemente com outras crianças? Você foi comparada na sua infância? E quando você se destacava, como que era a reação do adulto? Ficava feliz, exigia mais? Ou falava assim, você não fez mais que a sua obrigação? Ou tinha aquela mãe narcisista, aquela competição? Como que desenvolveu o seu medo de chamar a atenção e por quê? Vamos fazer exercício para você que se expõe e para você que tem medo de se expor. Então, se você não costuma se expor,
você vai postar algo pequeno e vai observar a sua reação interna. Você vai postar algo, não algo que você já posta. Se você nunca posta você falando, você vai colocar uns stories lá você falando. Se você posta algo falando, aparecendo, tenta ir num lugar e não postar nada sobre aquele lugar. Observa como que você se sente ao se expor e a não se expor. Observa se você tem comando da sua vida ou se isso você já faz mais forte, porque não significa que expor ou não expor, extremo, ele tem alguma ferida aí. Observa se surge uma ansiedade, observa se você consegue sentir bem sem validação externa para você que possa ser. E um exercício muito mais legal. Quando você vê uma pessoa se expondo, uma amiga sua, que for, vai lá e você vai dar um elogio de forma, obviamente, de forma genuína, positiva. Você vai dar o like para essa pessoa. Você vai sentir o desconforto, você vai lá dar o like para essa pessoa e você vai dar os parabéns. Vai ser, é óbvio que é numa forma genuína, eu não gostaria que fosse de uma forma falsa, mas busca dentro de você e dá aquele like. Você vai ver quão transformador é quando você fica feliz pela outra pessoa. E a mensagem que eu quero deixar é: está tudo bem não se expor nas redes sociais, desde que seja por uma escolha consciente e feliz. E também está tudo bem se expor, desde que não seja um vício em validação. O problema não é a quantidade, é a intenção da dependência emocional. Mas meu convite, menina, é para vocês olharem com carinho para as suas feridas de exposição. Se você tem medo de aparecer, investiga. Da onde vem? É aquela criança que foi ferida e merece ser curada? Será que não está na hora de eu deixar os outros incomodados do que eu ficar incomodado? E para você que tem essa necessidade de se expor, se você tem uma compulsão em aparecer, investiga também. Olha se esses likes estão te deixando feliz, se você tem essa necessidade de validação, se você só fica feliz quando você está recebendo, se você só sente que tem valor quando você recebe esses likes. E lembra, pessoas que brilham de forma saudável inspiram, não incomodam. Se alguém incomoda você, o problema não está nela. Se você incomoda alguém, o problema não está em você. Então é isso, maravilhosa. Espero que esse episódio tenha tocado em pontos importantes para vocês em relação às redes sociais. E lembre-se, pessoas valiosas, elas são valiosas independente de likes, de comentários ou seguidores. Você não é melhor, maior ou menor porque você tem muitos seguidores ou porque você não tem, porque você aparece ou porque você não aparece. Desde que seja de forma saudável para você, isso sim é o que importa, certo? Então é isso, beijos e a gente se vê no próximo episódio.